Olá! Estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso Nutri Kids Flix, que são as nossas lives, de todas as terças-feiras, sem falhar. É o meu compromisso com você, Nutri, que está aí do outro lado, para te ajudar na sua carreira enquanto Nutri Infantil, para que você possa ser um sucesso na nutrição materna infantil. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, um dos assuntos mais presentes no consultório de nutricionistas infantis, que é a seletividade alimentar. Eu sempre falo assim que muitas nutris escolhem o público materno infantil porque querem ajudar as crianças com obesidade, com exames alterados. E o que mais aparece pra gente é criança que não come e não criança que come um monte. Preciso falar que meus cachorros vão aparecer na live, tá? Tô em casa, já é véspera de feriado. Oi, Rá? Ih, não entendi teu nome. Que bom que eu sou uma inspiração pra você, eu fico muito feliz, viu? Escreve teu nome aqui para que eu possa te chamar pelo nome. E vocês sempre pedem, eu falo aqui live de introdução alimentar, live de amamentação e sempre vem uma pergunta de seletividade, porque é um tema que traz sim muita dúvida, o atendimento de criança seletiva demanda da gente muito estudo, muita prática também. Ah, é Rabi, ok, que bom, tá certo então, já sei teu nominho. E aí, eu selecionei aqui todas as perguntas que fizeram na caixinha de perguntas, eu vou responder uma a uma, temos várias perguntas muito interessantes, tá certo? E depois, quando eu terminar de responder as dúvidas da caixinha de pergunta, vou responder as dúvidas que forem surgindo aqui na live. Ou se vocês quiserem, vão mandando aqui e assim aos poucos a gente vai respondendo, tá? Eu preciso falar que vocês que estão aqui online comigo, você é merecedora de sucesso, porque a gente está em véspera de feriado. Inclusive o título do e-mail que eu enviei para chamar para live era: hoje a gente vai separar os curiosos dos comprometidos, porque véspera de feriado. E estudando é para quem quer sucesso. Então parabéns para vocês, vocês estão aqui, mostram que são diferenciados e que estão buscando o melhor para os seus pacientes, tá bom? Então vamos começar com as dúvidas? Eu vou mostrando aqui e vou respondendo. E se forem surgindo outras dúvidas, a gente vai comentando, vai se ajudando, tá bom? Então olha só, uma das perguntas que surgiu aqui na caixinha de perguntas foi: como mudar a cabeça dos pais que só querem dar fruta? Eu só vou tirar o comentário bem rapidinho. Como mudar a cabeça dos pais que só querem dar fruta com açúcar, condimentos e etc. E depois reclamam que a criança não come nada saudável? Alguém tem a resposta para essa pergunta? Alguém aqui quer me ajudar? Vamos fazer um bate-papo. Como que a gente muda a cabeça desses pais que só quer dar fruta com açúcar, com condimento? Depois diz que a criança não come nada saudável. Será que tem uma resposta para essa pergunta? Alguém quer me ajudar aqui? Vamos ver. Isso é uma dúvida bem comum, tá? Acontece bastante. Eu já tive muito essa dúvida, de receber muitos pacientes que surgem para as nossas consultas. Ai, quanto corações! Obrigada! Eu tava com receio de não ter ninguém nessa live por ser véspera de feriado, então tamo aí. O que acontece? Quando os pais nos procuram para pedir ajuda, principalmente quando a criança não aceita nada saudável, como está escrito aqui, não quer dizer que o nível de comprometimento desses pais está alto. Não quer dizer que os pais estão realmente prontos para fazer a parte deles. Não quer dizer que os pais estão dispostos a fazer a parte deles, E na primeira consulta, quando a gente pega essa criança que não come nada saudável, o que a gente precisa explicar para esses pais? Que somos uma equipe, Que eu faço a minha parte, os pais precisam fazer a parte deles e a criança faz o que consegue, com certeza. E somos uma equipe.
né? Então, eu não mudo a cabeça de nenhum pai. O pai, por si só, ao longo do acompanhamento, vai entendendo a necessidade de mudança. E se não entender, provavelmente eles não vão voltar para o acompanhamento, né? Porque muitos deles não vão entender nem o que estão fazendo ali. Eu explicaria as consequências a longo prazo do consumo de açúcar e a baixa aceitação de frutas in natura, caso seja retirado depois. Perfeito, Mi. Eu ia chegar nesse ponto. Mi maravilhosa. Então, como eu estava falando então, a gente não coloca nada na cabeça dos pais. A gente precisa que esses pais entendam que a gente está trabalhando em equipe, que cada um tem a sua parte, né? E a gente precisa então deixar claro para esses pais da responsabilidade deles no processo. Dito isso, muitos desses pais não entendem o que estão fazendo ali. Acontece muito, como eu tenho parceria com um pediatra, da pediatra levantar a necessidade da nutricionista, quase implorar, leva seu filho para a nutricionista, você precisa levar teu filho na nutricionista, né? Dar aquela bronca boa nos pais de que é preciso mudança rápida e drástica na alimentação dessa criança. E os pais aparecem lá no consultório e nem sabem por quê, né? Que estão lá. Então, nosso papel é, igual a Mi falou, mostrar quais são as consequências desses hábitos alimentares que os filhos deles estão tendo a longo prazo, né? E aí eles trazem então essa motivação de fazer a parte deles, tá? É a parte mais difícil, né? Os pais entenderem que é um processo lento. Exatamente, Kate, exatamente. É uma das partes mais difíceis para a nutricionista deixar claro isso para os pais, né? Então, muitas das vezes, nas minhas consultas, eu fico 20, 30 minutos só explicando o quão complexo é a seletividade para esse pai. Alunas NutriKids em peso aqui, a gente fica viciada em aulas da DEA. Não sei como é que vocês não enjoam da minha cara, sinceramente. Obrigada, minhas alunas lindas. Tá, então, essa pergunta eu acho que foi sanada, eu não me lembro quem perguntou, mas se tá aqui ao vivo, se quiser perguntar se ficou claro ou não, o importante é dizer, primeiro, que é um trabalho em equipe, segundo, o porquê que essas mudanças precisam ser necessárias, e um terceiro, que eu acho que é importantíssimo, que eu acabei não falando ainda, a gente precisa compreender que também é um processo de mudança para esses pais, que eles também não vão mudar do dia para a noite. Da mesma forma como a gente tem que ter paciência com as crianças, a gente tem que ter paciência com os pais também, né, que já vêm tendo hábitos de uma vida toda, e não é do dia para a noite que eles vão mudar os hábitos deles por causa da criança, né? Também vai ser um processo. Tá certo? Vamos para a próxima dúvida que surgiu. Olha só que pergunta interessante. Vou desativar o comentário rapidinho. Se o irmão mais velho for seletivo, pode influenciar o mais novo, que não é, a ser também? O que vocês acham? Coloque aqui nos comentários. O irmão mais velho que é seletivo influencia o mais novo? Sim ou não? Qual é a opinião de vocês? Já tiveram algum caso assim em consultório? Tem algo para colaborar com essa pergunta? É algo que a gente realmente tem que pensar, né? Porque a gente sabe que um dos pilares que influenciam na seletividade alimentar é o exemplo, né? Sim, Tati, acho que sim. Eu acho que contribui. Laruzi também, minha aluna, tá aí. Sim, todo mundo acha que sim? Então tá, ó. Eu acho mais fácil o que aceita contribuir com o que é seletivo. Eu também sou da opinião da Kate. Também sou dessa opinião. Mas eu acho que não tem um certo e um errado, né? Aqui em casa acontece. Então, não tem um certo e errado, né? Eu acho que cada caso vai acontecer alguma coisa. Mas com certeza influencia. Crianças, principalmente a partir de 1 ano, elas estão muito querendo se espelhar em alguém, né? Os neurônios espelhos estão ali se replicando, né? O cérebro da criança cresce até 3, 4 anos, então ela tá ali em intenso aprendizado e ela precisa se espelhar em alguém, que muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe e muitas vezes é o irmão. Então esse irmão pode ser
um espelhamento positivo ou não positivo, né? Um espelhamento que precisa ser melhorado, a gente não precisa categorizar como ruim, né? Então, o que seria importante? Que a gente trabalhasse, então, eu já atendi uma criança barra adolescente, né? Ela já tinha 13 anos, que ela estava muito seletiva, com exames alterados e tudo mais, e que em uma dessas consultas, a mãe falou da menor, que tem 3 aninhos e que também estava ficando super seletiva e tudo mais. O que eu fiz? Eu conversei com essa mãe pra gente fazer, então, algumas consultas, não todas, né? Porque acaba que a gente precisa conversar com essa criança barra adolescente, precisa explicar as mudanças, precisa fazer combinados, entrar em ação. Mas a gente também pode ir para a prática, também pode trazer os alimentos, experimentar com a criança, né? Incentivar, ensinar os passos do comer. E nessas consultas em que eu trazia mais a parte prática, eu pedi para ela trazer o filho menor. E aí a gente foi brincando, foi se divertindo. Nossa, essa que era pré-adolescente riu tanto, se divertiu tanto com a irmã menor, né? E no fim elas interagiram muito, a gente brincou com repolho e abacaxi. Tá? Riram muito, brincaram muito. As duas não comeram, mas elas nem conheciam o repolho. Elas nunca nem tinham visto um repolho, né? Então acho que foi super válido essa consulta. Então talvez pensar nessa estratégia de trazer tanto o irmão quanto o pequenininho para essa consulta, para a gente trabalhar então a seletividade nos dois. Acontece do mais novo influenciar positivamente também. Ah, que bom, Rafa, bom saber desse teu depoimento. Eu acho que sempre, né, um está se espelhando no outro. Mas eu acho que a gente pode, então, a gente sabe que a seletividade não é só o fato do alimento em si, né? Para a criança a gente sabe que é o contexto que também traz a seletividade. Então, já que um deles é seletivo e o outro está ficando seletivo, talvez a gente precise trabalhar o contexto dessa casa também, né? O que é o contexto? Como é que está a variedade dessa família? Se não está tendo monotonia alimentar? Como é que está o momento da refeição? Se não é sempre aquele momento com muita briga, com muito estresse, que ninguém se abre para provar nada novo? Como é que está a rotina alimentar dessas crianças? Se eles estão comendo o que eles querem, né? Às vezes é uma família que eu atendi essa semana, uma família que a base da alimentação da criança de 3 anos e da criança de 6 anos ainda era o leite. Ambos tomavam mamadeira, né? Então isso traz seletividade, porque eles nunca estão com fome. Então, também prestar atenção nisso, tá bom? Vamos lá para outra pergunta então. Gente, quanta gente aqui comigo ao vivo, em véspera de feriado. Eu quero de verdade parabenizar vocês, né, que estão aqui estudando, que estão aqui se dedicando. Enquanto uns dormem, outros trabalham, né? Mas deixar claro que é super importante a gente descansar, a gente ter nossos momentos de lazer, né? Porque isso é o nosso combustível para continuar no outro dia. Mas que bom que vocês escolheram estar aqui comigo estudando. Vamos lá, olha só essa pergunta que me mandaram. Como trabalhar com os maiores, 8 e 10 anos, a seletividade alimentar? Eu trabalho da mesma forma com as crianças pequenas quanto com as crianças grandes a seletividade alimentar. Porque o que acontece? A maioria dessas crianças não tem um bom relacionamento com as comidas que elas recusam, né? Então é importante a gente trabalhar esse bom relacionamento. Só que claro que com cada idade a gente vai trabalhar de um jeito. Crianças menores a gente faz uma parte muito mais lúdica. De 8 a 10 anos a gente já pode ficar muito na base da conversa. Tem que ter a ludicidade também, mas a gente já pode falar de um jeito mais sério, fazer combinados mais sérios, explicar coisas mais difíceis para essa criança. Mas a gente precisa trabalhar esse bom relacionamento com o alimento em ambas as idades. Então, se a criança tem 10 anos e é seletiva, talvez ela nunca teve a oportunidade de conhecer um alimento sem que alguém fique em cima pedindo que prove, pedindo que morda, pedindo que lamba, né? Então, o nosso papel enquanto nutri infantil é mostrar para a criança que o alimento está ali na frente, que ela pode explorar, que ela pode conhecer, que ela pode, né,
descobrir o que ela quiser com aquele alimento e que em momento nenhum, eu falo isso para os pais, ó, em momento nenhum eu vou falar experimente, prove ou morda. Não espere de mim, né? Eles entendem muito o que a gente explica, exatamente. E eu gosto muito de trazer, então, algumas técnicas, né, com crianças maiores, adolescentes. Então, por exemplo, quando a gente acrescenta óleo e sal, as coisas ficam mais gostosas. Então, já teve pacientes meus que eu atendi que não comiam salada nenhuma. E ali no meu consultório eu consigo trazer essa parte prática, mas eu conseguia mesmo antes de não ter consultório, já falei aqui em várias lives. E a gente simplesmente refogou uma abobrinha com azeite, sal e alguns temperos, e ela achou uma delícia. Então, é trazer a oportunidade de explorar esses alimentos e de formas diferentes. Fazer receitas, jogos de tabuleiro, baralho, exatamente. Kate, a Kate também é uma aluna linda do método NutriKids. Como você trabalhou o repolho e a laranja? Aí eu fiz uma atividade de educação nutricional, né, específica, mas você pode trabalhar de qualquer forma, tá? Você pode fazer teatros, você pode comprar livros que tenham o tema repolho, o tema abacaxi, o tema que você for trabalhar. Depois você pode ir para a prática, explorar aquele alimento com a criança, brincar de boia ou afunda, brincar de jogar esse alimento para ver se cai num balde, trazer a experiência daquele alimento sem o foco no comer, tá? Que é o que a gente aplica na seletividade alimentar, tá certo? Então, trabalhado essa dúvida, vamos ver a próxima. Deixa eu ver, consegui isso com meu esposo depois de adulto, quanto mais com as crianças. Muitos legumes e verduras, eles querem havia provado a vida toda. E com um bom preparo se permitiu provar e agora come de tudo. Exatamente, Gislaine, é isso aí. E isso a gente consegue mais fácil com os maiores, com 8, 10 anos é mais fácil que eles queiram provar. Porque com crianças menores é muito instinto, para eles aquilo não faz bem, eu não quero nem perto de mim. E os maiores, eles já entendem que é algo de comer, né? Porque os menores às vezes nem sabem que aquilo que está na frente deles é de comer. Os maiores já entendem que é algo de comer, que faz bem para a saúde, né? Porque todo mundo fala que salada é bom para a saúde, que fruta é bom para a saúde. Então, eles já têm um motivo para estar querendo se abrir para aquele alimento. E quando você, enquanto profissional, não força a criança a fazer algo que ela não quer, ela se sente mais aberta para isso, né? E adultos também, né? Que foi o teu caso. A próxima pergunta que me mandaram, então. Não consigo evoluir com o meu paciente seletivo, continua na mesma sempre. E aí, eu achei tão ampla essa pergunta que eu vou ter que responder de forma ampla, né? Porque não consegue evoluir por quê? Um dos maiores motivos de a gente não evoluir no processo da seletividade alimentar é não saber o motivo desta criança estar seletiva. Nem assim, ó, consulta de seletividade alimentar não tem um passo a passo. Não tem algo que que até no meu curso eu não dei um passo a passo. Eu explico mais ou menos como a gente pensa para atender uma criança e cada paciente a gente vai ter que se adequar, né? Então, assim, descobrir primeiro a origem, que foi o meu Reels que eu postei ontem, né? Eu tô tentando ainda aprender esse negócio de fazer Reels, não sou das melhores, mas tem que descobrir a origem. Foi uma introdução alimentar inadequada? Tem alguma causa orgânica? Será que ele tem alergia alimentar e sente dor ao comer, que ele não quer comer nada? Será que ele teve algum trauma relacionado com comida? Às vezes, eu tenho uma paciente que aconteceu isso. Ela viu na TV uma pessoa se engasgando com comida e depois disso ela passou a ficar seletiva porque ela ficou com medo de acontecer aquilo que ela viu na TV. Então, é muita psicologia no negócio, né? Outros motivos, questões sensoriais, de nojo, né? Questões de sentir muito cheiro, de se incomodar com o barulho que as comidas trazem, né, na hora que morde, enfim. Questões
Nossa, eu já falei tanta coisa. Aí as questões externas também, que pra mim é o mais importante, é o que eu mais foco, né? Como está o ambiente dessa criança. Então, se a gente sabe a origem, a gente sabe como que a gente vai evoluir no processo. Se ele não está evoluindo, talvez você não tenha parado para descobrir então a origem dessa seletividade alimentar, tá? Uma coisa que eu fazia muito quando eu recém tinha me formado, que a gente não se aprofunda tanto em seletividade, né, principalmente na faculdade, eu orientava os pais a fazer receita e a levar a criança para a cozinha, e achava que era isso que resolvia. E não, seletividade é sempre o buraco é mais embaixo, né? E sempre a gente vai precisar de profissionais para ajudar no caso, tá? É bom a gente saber quando encaminhar essas crianças para outros profissionais para ajudar a gente no caso, tá? Uma outra pergunta que veio, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui, tá? Uma outra pergunta que veio, vamos lá. Como começar a trabalhar? Tenho um paciente de 2 anos e 9 meses, que é a fase de seletividade alimentar, né? A gente já espera que uma criança nessa idade seja mais seletiva, né? E ele tá seletivo em tudo. Roupas, alimentação, brinquedo, sapato. Olha só, a gente precisa levantar uma anteninha para esse caso. Não é só na alimentação, é em outros contextos também, né? Ele só come panqueca de banana com cacau, 50%, e vitamina de banana com cacau, 50%. A família está desesperada. Olha só, eu acho muito importante falar isso aqui. Quando a gente trabalha com crianças seletivas, principalmente essas assim, ó, ele só come panqueca de banana e vitamina de banana com cacau. É extremamente restrito. A nossa anteninha precisa estar ligada de que talvez exista aí um autismo, talvez exista aí alguma outra questão que está fazendo a criança ser tão seletiva assim, porque repare que não é só na alimentação, é na roupa, brinquedo, sapato. Mas nós nutris, a gente não faz jamais diagnóstico, né, para nada, principalmente de autismo. A gente vai fazer o nosso papel, orientar em relação à seletividade. Então a gente já sabe que ele aceita muito bem a banana, né? E que aceita muito bem o cacau dentro desses alimentos e vitamina de banana, né? Dentro disso a gente vai aos poucos aumentando o leque, né? Sabendo que a partir da banana a gente pode tentar, quem sabe, um bolo de banana com cacau, um cookies de banana com cacau, e nisso ir trocando os ingredientes, trocando as farinhas, né? Um dia a gente usa farinha de amêndoa, outro dia a gente usa farinha de aveia, né? Daqui a pouco a gente pode, então, quem sabe, colocar uma sementinha junto para ver se ele não vai reparar, uma sementinha de chia, e assim a gente vai enriquecendo o que ele já come. E é importante fazer avaliação de exames bioquímicos para ver se não está havendo alguma deficiência desses nutrientes e fazer a devida suplementação, até que essa seletividade alimentar melhore, tá? Mas eu com certeza encaminharia essa família para uma psicóloga, ou para uma neuropsicopedagoga, ou para uma fonoaudióloga. É bom ver como é que tá a fala dessa criança, para que esses outros profissionais, né, vejam se existe algum transtorno ou não, como o autismo, tá? É um caso bem complicado, né? E ao mesmo tempo, a Nutri que mandou aqui essa mensagem, essas dúvidas, pode também trabalhar a terapia alimentar com a criança. Então, trazer alimentos que ela nunca viu para brincadeiras, e aí a gente tem uma forma certa, não é simplesmente chegar e brincar, a gente tem formas certas de estimular que pegue, de estimular que traga para perto da boca, de estimular que dê beijinhos, que dê lambidas, né? E assim ele vai se abrindo para novos alimentos. Mas com certeza vai precisar de uma equipe junto, né? Talvez uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, mas é importante ajudar essa mãe, essa família, que eu entendo, com certeza eles estão desesperados, né? Mande mensagem todos os dias, seja a rede de apoio dessa família, tá? Vamos lá então para as dúvidas das lives. Deixa eu tirar aqui então a foto
E aí a gente vai responder então ao que vocês estão mandando aqui nos comentários. Essas foram as dúvidas que surgiram na caixinha de perguntas. Eu espero que eu tenha ajudado quem mandou, né? Que bom que aproveitaram. E aí, vamos ver as perguntas agora. Tem uma paciente de 2 anos e 10 meses. Começou a recusar alimentos após passar mal. Comeu feijão à noite e vomitou a noite toda. Esse episódio já faz uns 5 meses. Como eu poderia aproximar ela do feijão? E tá recusando carnes também. Então, é como a gente falou, qual está sendo a origem alimentar? A origem da seletividade alimentar dessa criança foi um trauma que ela viveu, né? Então agora ela vai provavelmente associar que todos os alimentos que ela come vão causar isso, esse sofrimento que esse feijão trouxe para ela. Isso é bem delicado, né? E a gente precisa, nesse caso, de um apoio, de uma ajuda de uma psicóloga que trabalhe com o público infantil para diminuir esse trauma, né? Para ressignificar esse trauma de que não são todos os alimentos que vão causar isso nela. Tudo bem que ela é novinha, né? Tem 2 anos e 9 meses. Mas aí, muitas das vezes, esses psicólogos trabalham com orientações direto com os pais. Como que os pais vão trabalhar com a criança para que no dia a dia isso seja ressignificado, tá? Enquanto isso, você, Nutri, também vai trazer essa parte através da terapia alimentar. Então, aos poucos, ela vai ter que se sentir segura em comer esses novos alimentos. Nessa idade, funciona muito livros, funciona muito teatrinhos, funciona muito algo nesse sentido. E aí você pode, então, inventar, por isso que não tem um passo a passo, né? Você vê o caso e pensa numa estratégia. Funciona muito, talvez, você contar uma historinha do feijão amigo, que existiu o feijão amigo, e talvez o feijão que não era tão amigo, que o feijão amigo nunca fazia dodói na barriguinha das crianças, e que o feijão não tão amigo fazia, né? E aí você pode contar, inventa a historinha e no final você fala que esse feijão que não era amigo, ele deixou de existir, que ele nunca mais esteve presente no mundo, que agora só existe feijões amigos, né? E que agora todo mundo pode comer feijão sem medo. Então é uma forma de você talvez ressignificar isso com ela. E aí depois traz então uma forma de atender essa criança aproximando do feijão, né? Pintar o feijão, colar feijãozinho em desenho de feijão, né? Quem sabe brincar de fazer feijão em panelinhas. Então ela vai se relacionar novamente com esse feijão e com os outros alimentos que ela tá recusando, né? E fazendo com que ela suba na escadinha do comer, tá? Tem um paciente, espero que tenha ajudado, viu? A rejeição da carne pode ser por causa da cor semelhante ao feijão? Não tem como adivinhar, tá? Essas crianças são realmente assim um quebra-cabeça. Não tem como adivinhar. Muitas das vezes as crianças recusam carne por questão de mastigação, por preguiça de mastigar, mas não é porque elas são preguiçosas, é porque elas não foram estimuladas a mastigar já na introdução alimentar, né? Então veja como é que foi a questão da carne na introdução alimentar, se ela foi exposta ou não, se foi sempre tudo triturado ou não, e os outros alimentos também, tá? E se você reparar que foi a mastigação, que ela não foi estimulada a mastigar, é bom encaminhar para uma fonoaudióloga para ajudar nesse processo, tá? A gente não resolve a questão de mastigação. Aí a gente pode então trabalhar como que a gente pode oferecer a carne sem que ela tenha que mastigar até que ela aprenda, né? É uma das orientações que eu recebo de algumas parcerias, parceiras fonoaudiólogas, pegar um bife em filetinho assim e pedir que ela só morda, né? E solte, morda e solte. É uma forma de estimular, mas aí é importante encaminhar, né? Eu acho que esse processo é importante, tá? Deixa eu ver. E se não for questão de mastigação, né? Talvez tenha, assim, uma questão de ser meio preto, meio marrom e ela associar. Ou talvez ela tenha comido carne no mesmo dia que comeu o feijão e ela tá nessa dúvida do que fez ela passar mal ou não. É bom você verificar isso, se a carne esteve associada com esse processo, tá? Tem um paciente que come tudo, mas recusa todas as opções de carne.
Fizemos de vários modos, mas ele não come se ver um pedacinho de carne desfiada. 3 anos. Então, é mais ou menos a mesma resposta, né? Às vezes, a criança é tão sensível em relação a sabor e cheiro. Existem crianças que são muito sensíveis, que de longe, às vezes, já se incomodam com o cheiro que a mãe está fazendo da comida lá do outro lado da casa. Então, é bom verificar isso. E a carne tem cheiro forte, tem um cheiro específico e tem textura específica também, né? Então, às vezes, as crianças recusam por isso, elas simplesmente não gostam. E aí, a gente precisa entender se para essa família é realmente importante que a criança coma carne e tudo mais, porque carne a gente consegue, né? Dar ovos, queijos, leites como fonte de proteína. E aí, garantir o ferro com feijão, com os verdes escuros. E, se necessário, né, acompanhando os exames, se vê que precisa, a gente suplementa, né, esse ferro até que a gente verifique, então, se ele está considerando ali todas as fontes alimentares sem ser a carne, tá? Eu tô recebendo muita criança vegetariana, então é importante a gente estudar bastante o vegetarianismo e saber quais fontes são desses nutrientes, o que a carne tem, que se tirar a carne, a criança vai ter que repor com outros alimentos, tá? Adorei a ideia do feijão amigo, obrigada. Imagina, tem uma prima de 10 anos que ela não come arroz e feijão por conta de um trauma de infância. A pessoa que cuidava dela colocava o remédio que a criança precisava tomar junto com o arroz, tadinha. Eu sempre falo muito isso com os pais, assim, que eu não concordo em esconder alimentos que a criança não se sente segura, em alimentos que a criança tenha segurança, né? Eu sempre dou o exemplo da barata. Tem países que se come barata, no nosso a gente não come barata, a gente não se sente segura em comer barata. Se eu inventar que barata é saudável e colocar ela bem picadinha, bem miudinha no seu arroz e feijão, vocês vão comer? Não, né? E se você descobrir um pedacinho da pata da barata nesse arroz e feijão, talvez você nunca mais se sinta segura em comer esse arroz e feijão. Então, pedir muito cuidado e cautela. Nós, nutricionistas, podemos estimular que a gente enriqueça os alimentos que essa criança já aceita, mas eu acho importante que a gente mostre para a criança que está sendo adicionado algo, né? Então, isso é importante. Olha só o trauma que ela causou nessa criança. Então, é bom trabalhar isso com ela, né? De que isso não vai acontecer mais, né? Talvez trabalhar outras cores de feijão, que jamais aceitam sabor de remédio neles, qualquer outra coisa nesse sentido. Alguma dica de dinâmica para rejeição de frutas e verduras? Isabela, como eu falei, assim, seletividade não tem um passo a passo. Eu sempre gosto de individualizar cada paciente. Então eu vejo o que a criança gosta de brincar, qual é o personagem preferido da criança, né? Qual é a rotina dela em casa, o que ela gosta de fazer. E dentro disso eu tento trazer esses gostos dentro da minha consulta e envolver o alimento dentro disso, né? E trazendo com que ele vá tocando, brincando, né? Como se fossem armadilhas, né? O que a gente faz? A gente quer que ele faça uma cesta num balde. A gente tem um balde e ele tem que fazer uma cesta com a laranja. E ele detesta a laranja, mas para ele participar da brincadeira, ele tem que tocar na laranja, né? Só que não adianta eu estimular isso com ele se ele nunca brincou de basquete, se ele nem sabe o que é basquete, se ele nem gosta de brincar disso, ele gosta de brincar de carrinho. Então a gente vai pensando mais ou menos dessa forma, tá? Mas assim, no geral, tem vários vídeos no YouTube com frutas, tem vários livros de frutas, né? Tem várias atividades de educação nutricional que você pode fazer em relação a isso, tá? Atendo um pacientinho que criou trauma da alimentação a partir de uma injeção de um tratamento que precisou fazer quando tinha 1 ano e hoje ele tem 5 anos, muito seletivo. Isa, encaminha esse paciente para uma psicóloga, tá? Com 5 anos já é com 5 anos a psicóloga já consegue conversar diretamente com ele, tá? Não vai ficar só nos pais. Então, assim, traumas, nós nutricionistas não trabalhamos. A gente pode trazer os alimentos de uma forma lúdica, fazendo com que ele entenda que
quando existe alimentos no ambiente dele, também existe alegria, não é só coisas ruins, né? Porque provavelmente ele associa que comida é coisa ruim. Mas esse trauma em específico, quem vai trabalhar é a psicóloga que atende crianças, tá? É muito importante a gente entender qual é o nosso papel, tá? A gente precisa entender até onde a gente pode ir, até onde a gente precisa encaminhar. Deia, crianças com um aninho que estão em terapia, eles não absorvem muito da terapia, no caso de concentração. Você tem alguma dica? A rejeição pode até pelos fiapos que ficam no dente. Falo da carne, tem pacientes que detestam aqueles fiapinhos. Kate é minha aluna. Kate, eu não costumo fazer terapia com criança de um aninho, mas eu imagino que qual é o caso, né? Que a gente conversou na quarta-feira, no nosso encontro das alunas do Método NutriKids. Faz o seguinte, vamos conversar lá no grupo. Eu vi que você já atendeu essa criança, né? É uma criança que está com muita dificuldade. Eu acho que é essa, né, Kate? Que os pais precisam alimentar essa criança dormindo, que ela tá nesse nível de que quando tá acordada ela não quer comer. A Kate tá com um baita caso e é desafiador, né? Por isso que é importante essa rede de nutris para achar uma solução. Porque, assim, ninguém tem solução para tudo, né? A gente precisa sempre de apoio, de ajuda, de outras profissionais que trabalham com os mesmos casos, né? Porque às vezes uma outra pensou numa estratégia, a gente pensa também. Porque geralmente, um ano eu não faço terapia alimentar, né? Eu faço orientação para os pais, mas nesse caso da Kate, a gente acabou orientando que ela fizesse, que ela interagisse a criança com o alimento. Criança de um ano não teve uma boa introdução alimentar e só aceita leite? Mas sempre é tempo, tá, Cláudia? Eu acho que isso é importante a gente deixar para os pais. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de recomeçar, tá? Às vezes eu falo pro pai, ó, teu filho tem 4 anos, mas a gente vai iniciar a introdução alimentar dele agora, né? A gente precisa trazer essa esperança aos pais. Então, é começar a limitar essa questão de leite, né? Porque se fica leite o dia todo, ela fica sem fome ela não come. É a mesma coisa que a gente ir num buffet sem fome, a gente seleciona as coisas, né? Então ela tem que entender em que momento que entra leite, em que momento que ela não vai tomar leite, porque não é hora de tomar leite. Com um aninho eles já podem entender isso, não tão perfeitamente, mas entendem. Então a gente precisa deixar claro isso para os pais, de que dá sim para mudar. Só que a gente precisa que os pais tenham o pulso firme, porque com essa idade, com um aninho, a criança vai chorar muito, porque ela não vai compreender totalmente o que está acontecendo. Ela vai ficar ali 1, 2, 3 dias, 4 dias chorando muito, porque ela vai pedir mamadeira e os pais que sempre deram mamadeira não vão dar mais, né? Não em alguns horários, a gente nunca tira todas as mamadeiras de uma vez só. Isso é traumático para uma criança, mas a gente vai diminuindo de forma gradual, né? Então a criança vai chorar, a criança vai berrar, a criança vai espernear, mas a gente precisa ter pulso firme de que naquele horário que a gente combinou com a Nutri, eu não vou dar, né? Eu vou dar comida, geralmente a comida que a criança já aceita, né? Porque senão, criança seletiva, se a gente não dá o que ela come e deixa lá disponível uma coisa que ela não come, ela passa fome. Então não existe assim, deixa passar fome que come. Não, criança seletiva não come, ela passa fome, mas não come. Então a gente tem que dar alimentos que ela já está acostumada a comer, tá? E aí depois desses 3, 4 dias ela vai se acostumar que naquele horário específico não vai ter mais mamadeira, vai ter comida. E assim vai sendo feita o desmame gradual, né? É importante trabalhar isso com os pais, porque se eles derem, no primeiro dia que ela chorar, ela já vai entender que chorou, ela vai ter, né? Criança é danada, vocês sabem, quem é mãe aqui. Muito obrigada, Deia, pela orientação. De nada, Isa. Deia, e como trabalhar a rejeição no caso de pacientes com oncologia? Ingrid, essa não é minha área, definitivamente. Eu até fiz estágio num hospital infantil aqui da minha região. Não fui nada feliz, né? Eu sou muito sensível, saía chorando todos os dias. Então, não é pra mim, então, zero experiência. Tá? Acho importante você procurar talvez nutris que trabalhem já em hospital, que possam te orientar melhor, tá? Mas assim, o pouco que eu sei, né? Porque como eu estagiava ali, eu participava das reuniões junto com as nutris que estavam estagiando, né? Na área de oncologia.
Eles dão o que a criança quiser comer. Era pastel, era batata frita, era sorvete, né? Porque é uma situação diferente, né? Então a gente precisa que ela coma. Então eles dão, pelo menos era mais ou menos isso, tá? O que a criança pedia, eles davam. Mas não posso falar com propriedade, tá? Ah, então tá, Kate. Então faz o seguinte, amanhã a gente troca figurinhas ali no Telegram pra gente continuar pensando nesse caso, tá? A partir de quantos anos você costuma trabalhar com a terapia alimentar? A partir de 3 anos. É a fase que eu acho que realmente dá certo, que a criança realmente está interagindo melhor, está entendendo o que está acontecendo, tá? Mais ou menos até 2 anos, por aí, as minhas orientações são voltadas para os pais, porque na maioria das vezes é questão de contexto da criança e não da criança em si, tá? Ela não come nada no meu caso, só leite mesmo. Vai vir para uma primeira consulta na sexta. Então, mas o que acontece, Cláudia? Talvez ela não coma nada porque ela tá sempre de barriga cheia, né? Então, uma criança seletiva com barriga cheia não vai comer mesmo. Então, talvez diminuindo essas mamadeiras, ela vai se abrir para querer comer algo, tá? Aí, a fundo assim, eu não consigo te ajudar, mas é isso que eu posso te orientar. Olha, Mi, estudei bastante oncologia bem nessa linha. Tudo que a criança gosta a gente tenta deixar um pouco mais saudável, mas é o que eles gostam. Que bom, Mi, obrigada pela tua ajuda. A Mi adora a parte da oncologia, então segue aí a orientação dela, tá? Eu vou responder então mais essas 2 perguntas e aí a gente vai encerrar. Afinal, hoje é véspera de feriado, né? Então vocês merecem descansar também. Mas eu tô gostando muito da participação de vocês. Eu vou fazer novamente esse estilo de live, de tirar dúvidas de casos. Acho que fluiu bem, né? Então vou continuar fazendo isso. O que vocês acharam? Continuo? Live de tirar dúvidas, tô adorando. Deia, começando agora na nutrição materno-infantil, criança de 2 anos e 1 mês. Aceitava bem todos os alimentos. Só carne que nunca gostou muito, segundo a mãe. Há uns 6 meses só aceita fruta, arroz, macarrão, leite e biscoito. Sara, eu vou te indicar que você vai lá no meu canal do YouTube, tá? Se você não conhece ainda, quem tá aqui não conhece. No meu link da bio, tem vários links lá importantes para vocês entrarem. Um deles é o meu canal do YouTube. Eu fiz uma live só sobre seletividade alimentar aos 2 anos, tá? Porque é uma fase bem específica que a gente fala que é a seletividade alimentar, que é a adolescência da infância. Então, a gente já espera que a criança fique seletiva, tá? Que é a fase de dizer não, que é a fase de querer se entender no mundo, querer dizer pra mãe que ela é outra pessoa diferente da mãe, que ela pode ter opinião. Então vai lá, assiste essa live que vai te ajudar bastante nas orientações, tá? Como iniciar a introdução alimentar da melhor forma? Também tem vídeo lá, tá bom, Vitória? Não sei se você é mãe ou se você é nutri, mas tem vídeo no meu canal do YouTube sobre consulta de introdução alimentar, mas a melhor forma é fazer com que a criança conheça cada alimento individualmente, seja amassado ou seja inteiro, mas sem misturar as coisas. Porque se a gente mistura papinha de pera com ameixa e maçã, mega nutritivo, mas a criança não tá aprendendo a comer nem pera, nem maçã e nem ameixa. Ela tá aprendendo a comer aquela mistura, né? Aí depois chega na fase adulta, ela não gosta nem de pera, nem de maçã, nem de ameixa, porque não foi ensinado para ela na época que era para ter sido ensinado, tá? Muito obrigada, gente. Vai ficar gravada? Só consegui entrar agora. Vai sim, vai sim. Todas as lives que acontecem aqui na terça-feira, às 19 horas, que é o NutriKids Flix, ficam gravadas, tá? Vai pro meu canal do YouTube depois, fica aqui no feed, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer a semana Viver da Nutrição Materno-Infantil, dos dias 3 ao 7 de maio. Essas aulas vão ficar liberadas em tempos determinados e vai ser um passo a passo para você iniciar a sua carreira na nutrição materno-infantil. Se você não se inscreveu, também vai no meu link da bio e se inscreva. E uma semana antes de começar essa semana Viver da Nutrição Materno-Infantil, a gente vai fazer lives esquenta dessa semana, e essas lives em específica vão ficar aqui por 24 horas e não vão ficar mais, tá?
Então, se você não quer perder, se inscreva no link da bio, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, porque vão ser lives que, além de muito conteúdo para ajudar vocês no consultório, nas escolas, onde você estiver trabalhando, também vamos ter brindes, assim, ó, que valem ouro. Para quem estiver ao vivo, aí a gente vai fazer ali um sorteiozinho. E esse brinde, de verdade, vocês vão amar receber. Então, se vocês não quiserem perder as novidades, entra no link da bio, tá certo? Então, vai ficar gravado assim, tá? Saber Nutrivo Kids. Vai ficar gravada. Cheguei agora e já manda esse formato. Que bom, Sara. Vou repetir então. Esse formato de tira dúvidas, tá? Vou repetir então. Ó, eu vou responder então a Cibele. Deixa eu ver quem mais perguntou. Então, pergunta de seletividade a Cibele, né? Então, eu vou responder a Cibele para a gente poder encerrar. O caso do paciente de 2 anos e 9 meses está em terapia psicologia comportamental. Eu espero ter algumas sessões para trabalhar? Cibele, não entendi tua pergunta. Se você precisa de mais sessões para conseguir trabalhar, toda criança seletiva a gente precisa de muitas consultas, tá? Mas eu também te indico que você assista a live que eu fiz sobre seletividade de 2 anos, tá? Eu acho importante você assistir essa live também, tá? Mas provavelmente sim vai precisar de mais consultas. Estou cursando técnico em nutrição e dietética, mas pretendo fazer a graduação em nutrição também. Com certeza faça! É maravilhoso ser nutri, né? Olha só, é tão maravilhoso que a gente tem várias nutris aqui estudando na prévia do feriado. Podiam estar descansando, podiam estar vendo Netflix, mas estão no Nutri Kids Flix estudando. Então olha só como é grande a nossa paixão. Só digo uma coisa, quem tá aqui e não está ainda no método Nutri Kids, entrem depois que eu fiz o curso, tem vários pacientes seletivos e ajudo todos com tudo do curso. Obrigada, Mi. Não paguei, tá? Pra fazer propaganda. Obrigada de verdade, gente, por todas vocês que estiveram aqui. Espero de verdade que eu tenha ajudado nas dificuldades que vocês estão passando aí com os pacientes de vocês. Não desistam desses pacientes cabulosos. Realmente, assim, aparece cada coisa que a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas esses pacientes precisam de vocês. Busquem ajuda, busquem conteúdo, busquem estudar, busquem apoio e busquem ajudar essa família porque eles precisam de vocês, tá? E ninguém é detentora de todo o conhecimento. Falem para os pais que vocês estão indo atrás, que vocês estão procurando, que vocês vão achar a solução junto com eles, tá bom? E de verdade, essas famílias precisam muito de ajuda, porque não é só a criança não comer, é toda a família desestruturada por causa que a criança não come. São pais, eu já vi pais quase se separando por causa dessa situação. De verdade, é muito triste. O que tem de mãe que chora no meu consultório por causa dessa situação? Assim, eles tiram de onde não tem para poder pagar o nosso trabalho, de tanto que eles valorizam o que a gente faz quando o assunto é seletividade alimentar. Então, de verdade, se aprofundem no tema e estudem, porque eles precisam de você, Nutri. Tá bom? Desculpa aí que eu acabei me emocionando. Um beijão, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo Nutri Kids Flix. Se inscreva na Semana Viver da Nutrição Materna Infantil, o link tá na minha bio, vocês não sabem quanto conteúdo bom vai ter lá, tá bom? Tchau, tchau!